Você falou da sua opção mais feita de uma forma mais Foi, racional. E a racional, sua de uma mental. forma mais um fluxo, uma coisa Segue o mais fluxo, naturalidade. Deixa a vida me levar. Mas vocês sentem que teve um momento decisório de ter filho? Tipo, agora vai. Eu tive. Você teve? Tive. Você tava pensando, Fabrício? Você já ia falar? Não, você eu fez já ia falar também. Então fala. Bem, então existe esse momento. Não, tem, assim, eu falo assim, é importante que você diga, porque senão eu fiquei naquele lugar do egoísta, né? A que quis ter filho para evoluir, ela sozinha. Não, mas eu acho assim, eu sou muito mental, eu sou muito racional. E eu acho que chegou um momento da minha vida que eu precisava, talvez por uma questão social, cultural, talvez eu quisesse arrumar justificativas para mim, para eu ter filho e não me dar a chance de pensar se eu não queria ter, entendeu? Eu acho que, às vezes eu penso que pode ter ocorrido por aí. Mas quando eu passei ali dos 30, 33, eu comecei realmente a pensar aquela coisa que é o relógio biológico que fala, mas eu também acho que é o relógio biosocial, entendeu? É um vai ou racha. Tem um momento vai ou racha. Tem, e tem esse momento vai ou racha, ele é biológico, ele é social, e ele veio até do meu médico, Claro. que virou pra mim e falou assim que o momento de fertilidade da mulher, o auge era dos 22 aos 29, não me lembro. 28 me disseram. Entendeu? E me disseram antes. E aí... Isso não me abalou, né? Eu tava lá com, sei lá, 33, mais ou menos, e eu tava com uma pessoa que claramente não queria isso. Né? Eu já namorava há um longo tempo e eu tava com uma pessoa que claramente não queria isso. E aí eu comecei a querer. E aí, mas eu pensava, mas por que eu quero ter filho? Mas por que eu quero ter filho? E eu acho... O fato dele não querer começou a impactar o seu relacionamento. Ou seja, se eu tô nesse relacionamento com uma pessoa que não quer Sim. e eu tô aqui querendo, como é que eu vou lidar com esse troço? Exatamente. Então, você viveu porque isso. vivi porque já tinha... O relacionamento era longo já. Saquei. E eu comecei a entender, sim, que eu queria ter esse caminho na minha vida, entendeu? E aí, uma das coisas que eu pensava é, por que eu quero ter filho? Eu comecei a me questionar, mas por que eu quero? Eu tô lidando com uma pessoa que não quer. Então, eu comecei a ter que também justificar pra mim, assim, o porquê que eu queria. Que difícil, era um vai ou racha do relacionamento. Não era só da decisão de ter ou não filho. E uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é, eu acho que filhos vão me melhorar como pessoa. Mas eu não quis te criticar ou falar que Não, mas você é porque foi eu tô aproveitando a egoísta, oportunidade não. pra fazer uma sessão de terapia aqui, eu mesma pensar nessa minha Entendi. justificativa. Vou te passar o entendeu? Pix depois, tá? Não, eu só me Obrigada. atentei, eu não acho, porque eu entendo, te conhecendo, eu entendo que esse termo que você usa vai me melhorar, me evoluir. Óbvio que você não tá falando da Fabrícia Dolabella, você tá falando vai melhorar, evoluir, enriquecer a sua vida. A minha que vida. Que é uma outra coisa. Mas me chamou a atenção a questão do egoísmo, porque eu sou acusada disso. E eu acho... Mas aí já é uma projeção sua, não jogue. Não, nada a ver com você. Já tem coisa demais aqui. É uma projeção... Quando a gente fala de opressão social para ser mãe, a maior opressão, eu acho, que a não mãe sofre é essa do egoísmo. É a primeira pedra jogada, muitas são jogadas, com elas construo castelos incríveis, inclusive. Mas das pedras jogadas, a primeira é a do egoísmo. Na verdade, é muito legal você ter essa visão e de repente até te abraça um pouco isso, né? Não, gente, Te acalma, Mas aqui, deixa eu te acolhe. dizer, nós mães temos 1 milhão de pedras jogadas em cima da gente. Claro, E sem assim, de uma forma, isso até é, de certa forma, libertador quando você começa a entender que se você opta pelo azul, você te jogam pedra. Se você opta pelo vermelho, te Vão jogam jogar pedra. outra pedra. Então você opta pela junção dos dois, o violeta, te jogam pedra jogar, também, vão entendeu? jogar. Então te jogam pedra de qualquer jeito. Sim. Se você é mais permissivo, menos permissivo, dá mais limite, dá menos limite, conversa mais, conversa menos. Se você bate, você opta por não bater. Se você vai... Te jogam pedra sempre. Tudo tá errado, tudo tá Quando errado. você é uma mãe, então, no caso de nós duas separadas e tudo, aí as pedras vão para além. Sim. Entendeu? Se você... Eu já escutei, por exemplo, eu que adoro carnaval, que canto no carnaval, já escutei mais de uma vez. Mas com quem que você tá deixando seus filhos? Que horror, Inclusive, né? a mãe de uma amiga mandou um recado pra mim no Facebook, na época, uns carnavais de uns anos atrás.
vai pra casa cuidar das crias, menina. Tá brincando? Sim, eu escutei. Eu não mandei tomar no UC porque era mãe de uma amiga, entendeu? Que horror! Vai pra casa cuidar das crias, Certamente, menina. não, eu vou julgar essa mulher aí. Julgue, Essa eu ela vou julgar. merece. É o seguinte, ela Que viu em horror. você o que ela queria ter Claro. sido e feito. Você acha que alguém com Óbvio. anos de terapia como eu não teve essa conclusão? É claro que eu tive. Óbvio. Por isso também não a mandei tomar no cu. Entendeu? Que absurdo. Mas É porque ela já está As pedras vêm nessa de situação. muitos não. lugares. Mas a pedra mesmo, assim, que a não-mãe recebe, eu acho que é mais essa do egoísmo, que é uma coisa de acusação. As outras são desviáveis, assim, que é essa coisa da quem vai cuidar de você, que é uma coisa que pra mim é um argumento que não faz o menor sentido. Os outros argumentos que vêm colado nas pedras não fazem muito sentido. Você não vai ser completa. Tipo, você me conhece. Não, deixa eu Sabe? falar, outra falácia que eu acho que é muito atribuída à maternidade, é a mais absoluta falácia, que é a seguinte: você só vai conhecer o amor verdadeiro quando tiver filhos. Gente, Mas isso é uma coisa que isso é outra exclui pedra. uma boa parte da humanidade de sentir o amor verdadeiro. tantas Olha que bizarro coisas. isso. É verdade, mas eu digo que eu vi o amor maior da minha vida foi com minhas filhas. Não, Eu experimentei. Ok, eu não- mas isso é diferente de você achar que quem não tem filhos não vai viver o amor. Não, eu não vou viver É, o amor, eu não entendeu? vou Você viver não o vai amor viver esse maternal. tipo de amor, pois Mas é. aí que tá, aí fazer uma como é que se chama? Um julgamento, botar numa escala de valores um sentimento que, independente de qualquer coisa, é o individual, entendeu? Essa escala de valores, essa prioridade do que fazer da vida é individual. Então, quer dizer, é tentar botar todo mundo na caixa, né? No E fundo, amor no é fundo amor, isso. né, gente? Quando você quer desenvolver o amor dentro de você, você vai sentir amor por outras pessoas, outras coisas, situações, pela vida. Então, assim como quem não tem muito amor vai ter filho e vai, de repente, amar quando ele é controlável. E depois, quando ele deixa de ser controlável, que a gente vê muito isso talvez- também. Quando ele deixa de ser talvez- controlável, é aquela coisa, assim, de mãe que já prefere ficar livre. Não, tá me enchendo o saco demais. Por exemplo, o meu amor maior, eu fico também, eu resisto bastante a bater na tecla da liberdade, sabe? Quando fala do não mãe. Primeiro que eu acho que mãe perder liberdade é muito relativo. Porque eu acho que perde a liberdade para determinadas coisas, para agenda, para horário, por um tempo, depende da criança, do que a criança te demanda. E eu não acho... Não, tá bem. Vou Não. Não, eu acho que se Não, perde também determinados... discordo. Não. Mas Também eu não discordo. acho... A gente perde sim. Mas sabe o que é? Sim, fato. Perde, mas eu também não acho que só filho determina a liberdade de uma não mãe. Eu não tenho toda a liberdade do mundo, porque Não, eu optei claro. não ter filho. Uma coisa é uma coisa, Nem- outra coisa. E nem optei por não ter filho para ter essa suposta liberdade. Liberdade era uma coisa que não exatamente me passou pela cabeça, por exemplo. A gente perde uma liberdade prática, né? Isso é fato. Prática no dia a dia, de horário, de agenda, e isso não acho que isso seja muito questionável, não, porque isso é um fato. A não ser que você não cuide do seu filho, opte por não cuidar, terceiriza tudo o tempo inteiro, aí uma sim. possibilidade também. É uma possibilidade, mas que tem um preço. Você corre Tem o risco outro do preço. Evaristo Mas Costa aí que comentar tá. alguma coisa na sua rede É, social e mas- isso virar um rap e Mas você aí que tá. ganhar muito Tudo, dinheiro em cima disso. tudo é um preço. Mas aí você tá também julgando a Virgínia lá, que eu acho que não... Quem julgou foi o Evaristo. Foi, eu parece- não fui eu não. Mas o Não que eu vou acho julgar ela é como isso, mãe que eu não conheço. é por isso que eu acho difícil essas posições taxativas sobre, tipo, perde liberdade, porque eu acredito piamente que cada mãe ajusta. Óbvio que vocês não conseguem decidir uma coisa assim. Qualquer decisão que vocês façam, vocês são determinadas por uma agenda, pelas demandas das meninas. Óbvio. Assim como eu tenho outras demandas de outras coisas e também não consigo fazer assim as coisas a qualquer momento. Mas eu acho que existem ajustes que se faz. Tá, e vai mas- desde a mãe. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que a mãe... Aliás, mais de uma mães que abriram mão de ser mães depois de ter tido filho. Tipo, entregaram para o pai e disseram, lamento, não quero mais isso. Agora, eu achei que eu conhecia uma, eu tô me lembrando de 3 situações diferentes, com 3 pessoas diferentes que não se conhecem, de pessoas que foram criadas pelo pai ou avós, porque a mãe deliberadamente, não era uma limitação, uma imposição externa, por um desejo, entregou e disse, não é pra mim,
Estou indo. Tá, mas essa liberdade qualquer um tem na vida. Então. De se eximir de responsabilidades conscientemente, de mudar de opinião e Pagar os preços. pagar que os tá. preços, É tudo uma assim, questão de tabela de foda-se preços se tem uma pagos. pessoa, responsabilidade afetiva, zero. Cara, tô julgando as mocinhas aí, mas é isso, você se eximir da sua responsabilidade, de botar alguém no mundo e não querer criar. Você tem essa liberdade? Tem. Tem. Óbvio Então, que é você isso. tem. É Pra claro- mim, isso é uma opção, jamais. Mas é isso que né? isso que é E eu bonito acho que de pra ver. maioria das mães não é. Isso é bonito de ver, porque quando eu falo de alguma coisa desse tipo, a reação das mães, ela é automática. A minha mãe, quando ficou sabendo de uma dessas pessoas, que foi uma pessoa que eu conhecia, minha mãe não conhecia, eu contei, a mãe de fulano simplesmente deixou com o pai e foi morar num outro país, sei lá. E ela falou, como assim? Minha mãe, eu lembro da reação da minha mãe cedo, tipo, não é normal. Sabe? Não, eu conheço também amigas que foram criadas pelo pai porque a mãe foi morar em outro país, aí depois de alguns anos foram pra lá morar com a mãe. Mas eu acho que tudo é relativo. Às vezes a criança já é maior, às vezes aquilo é um entendimento. Também conheço mais de uma pessoa assim nessa situação. Às vezes aquilo é um entendimento naquele momento, mas porque quando você falou, me veio de cara uma criança pequenininha e eu deixei com o pai e isso me assusta um pouco. Essas que eu tô falando, uma é um bebê de 11 dias. Pois isso me assusta muito. Gente, né? 11 dias, talvez essa mulher baby tivesse blues, depressão pós-parto. a mulher tivesse em depressão pós-parto e talvez venha um tanto de gente julgar sem Por querer isso- ajudar por isso eu uma não- mulher exatamente, dessa. por isso eu não tô julgando. Por Né? isso o que eu julgo é essa noção de que a diferença entre uma mãe e uma não mãe é a liberdade. Eu acho que Entendi isso seu ponto. se gradua entre mães e não mães de várias formas, mas não é essa a diferença fundamental entre uma mãe e uma não mãe. E eu acho que é exatamente nessa priorização da liberdade como o valor defendido pelas não mães que somos acusadas de egoístas. Como se a prioridade é a liberdade, pronto, eu não quero... Não, gente, é uma questão de graduação e de preço a pagar. Todo mundo paga seus preços, os boletos têm que estar em dia.